Salmos, Salmo de número 33, versículo 1 ao 14. Hoje queremos trazer uma palavra no nosso culto de ensino sobre um tema, o louvor que chega ao trono da graça. O louvor que chega ao trono da graça. Quantos encontraram o texto que digo amém? Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurado ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Glória a Deus. Então, está aqui um Salmo 33, aonde o salmista reconhece e expressa a grandeza do nosso Deus, aquele que é todo-poderoso e que fez o homem, como diz a sua palavra, segundo a sua imagem e semelhança. E o salmista também diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E hoje eu quero trazer esta palavra, que é no nosso culto de ensino, o louvor que chega ao trono da graça ou diante de Deus. Estamos vivendo em uma geração que os louvores não são mais aqueles louvores bíblicos, que expressa a grandeza de Deus. Nós vamos aprender aqui hoje, por dentro da palavra, que Deus, Ele se agrada dos louvores que são sinceros diante dEle e que é para Ele. Não importa quem está louvando, se é pobre, se é rico, se é sábio ou se é analfabeto. Agora, se o coração está voltado para Ele, este louvor, esta adoração chega diante do Senhor. Mas estamos vivendo o tempo em que muitos têm feito da adoração a Deus algo para a se apresentar diante de um público, ou até mesmo no altar da igreja, mas o coração está distante de Deus. E o louvor, ele tem que ser da alma, para o Senhor, para Deus, para engrandecer, para enaltecer o nome do Senhor. Entoar louvores a Deus também faz parte das disciplinas da vida cristã. Aliás, o maior livro
das Escrituras, ou da Bíblia Sagrada, das Escrituras, é o Salmo. Este é o maior livro da Bíblia, ou das Escrituras, que lá nós encontramos, que nem Davi, Asaf, Salomão, Moisés e outros que louvavam a Deus, adoravam ao Senhor, engrandecia a Deus através do seu louvor, da sua adoração, porque o seu coração estava voltado para Deus, estava com o coração, posso dizer, derramado diante do Senhor. E observamos, meus queridos e amados irmãos, como falei agora há pouco, que muitos, a música, nós sabemos que a música é a arte e ciência de combinar os sons de modo agradável. A música, é por isso que na igreja, ou seja, quem vem louvar a Deus, cantar um louvor, adorar o Senhor com uma canção, quando não tem o músico, ele tem um playback, porque a melodia faz com que a sua adoração, ou o som do seu louvor, da sua adoração, as pessoas que estão ouvindo se sentem bem, uns são tocados pela canção, pelo louvor, pela adoração, uns choram, outros se alegram, porque recebem aquele louvor tão especial por aquela pessoa que se dedica a Deus para apresentar a Deus aquela canção, aquele louvor, aquela adoração. E isto é muito importante na vida cristã. Nós precisamos a cada dia pôr em mente que o louvor, que a nossa adoração, ela tem que ser feita para Deus com prazer, com alegria. Já vi muitas pessoas dizer assim: eu faço parte do ministério de louvor, mas eu não gosto de louvar. Eu não gosto de louvar. Eu faço isso, mas eu não gosto. E o negócio, a coisa não é gostar. Se você foi chamado por Deus, tem o dom de louvar, de adorar o Senhor, pois engrandeça a Deus através das canções que Deus coloca no seu coração, na sua boca, na sua alma, para engrandecer o nome do Senhor, porque Deus, Ele quer que realmente a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso cântico seja algo que alegre os céus. Glória a Deus. Queridos, é muito importante nós ver o quanto a Bíblia dá exemplo de pessoas, principalmente o livro dos Salmos, pessoas que engrandeceram a Deus, exaltaram o nome do Senhor de forma grandiosa, que é o lugar onde eles estavam adorando, reunidos, engrandecendo o nome do Senhor. Imagine o sobrenatural de Deus, a glória de Deus. E nós vamos ver aqui, no nosso ensino de hoje, a música sacra, o que é o cântico congregacional. Nós vamos ver aqui, a música sacra é a arte que dispondo das ciências musicais e acústicas, das cordas vocais e de instrumentos músicos, tem por objetivo primordial enaltecer a Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas através da harmonia, melodia e ritmo. Jubal foi o primeiro ser humano a interessar-se pela arte musical. Está lá em Gênesis capítulo 4 e versículo 21. O primeiro homem a se interessar pela música, para
tocar, engrandecer, enaltecer o nome do Senhor. O cântico congregacional é a participação de toda a congregação, dos fiéis, dos hinos em louvor ao Todo-Poderoso. O cântico congregacional teve início com o rei Davi, segundo podemos aprender da história do filho de Jessé. Atinge, porém, o auge no reinado de Salomão. O primeiro organizou os músicos e cantores em turnos e corais. Segundo, sustentou-os a fim de que o culto a Jeová fosse coroado de glória e divino resplendor. Então, tudo isso, nós sabemos que Davi, ele era um adorador. E ele adorava a Deus de forma extraordinária, que até seu louvor, quando ele estava tocando a música, a sua harpa, a palavra do Senhor diz que o espírito mau que estava sobre Saul se acalmava por causa da adoração, da música que Davi estava ali entoando para Deus. E para que o rei ouvisse, e se acalmasse da sua tormenta, pois a palavra do Senhor diz que Deus permitiu que um espírito maligno o atormentasse. E saiba de uma coisa, irmão, nós, a igreja, o povo de Deus, nós precisamos sim nos reunir para adorar o Senhor, para que o lugar estremeça da sua glória, da sua presença, porque o louvor atrai a presença de Deus. A adoração congregacional, a igreja reunida para adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, a glória, a presença de Deus é atraída. E através do louvor, acontece, da adoração da igreja, do louvor, dos cânticos, acontecem milagres. Batismo com o Espírito Santo, pessoas são renovadas, algo extraordinário acontece. Quando eu me lembro de há 40 anos atrás, as igrejas no interior, não tinha muito pregador, mas era louvor, adoração. E quem ia pregar muitas vezes, lia a Bíblia de cabeça para baixo, a Bíblia é o contrário, o versículo estava decorado na cabeça. Mas o que me chamava a atenção é que quando a igreja estava adorando ao Senhor, a congregação estava adorando a Deus, algo sobrenatural acontecia. Eu via criança profetizando, eu via crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, eu via pessoas vindo aceitar Jesus por ouvir a adoração da igreja. Muitas vezes o pregador que ia pregar, quando ele ia pregar, já tinha uma multidão de pessoas lá querendo entregar sua vida para Cristo, porque além do louvor, da adoração da igreja, o cântico da igreja, a adoração da igreja chegar ao céu, fez com que a presença de Deus se manifestasse e o Espírito Santo convertesse aquelas pessoas a Cristo. Então, o cântico congregacional é importante, a igreja está neste objetivo de adoração ao Senhor. Nós vamos tirar um dia aí, como nós estamos no ano do clamor, pela manifestação do poder de Deus, para nós fazer uma manhã aqui, vamos ver aí, antes do meio do ano, para ser só louvor, adoração a Deus, amém? Quem quiser cantar o hino da harpa, pega aquele hino mais lindo, para nós, irmãos, quando a igreja começa a adorar a Deus mesmo, com a alma, com o Espírito, hoje nós vamos adorar, nós vamos louvar o Senhor, o céu desce, o céu desce, porque Deus se agrada, e Deus se agrada do louvor do seu povo, da congregação, quando está o adorando, engrandecendo o seu nome. É importante os fundamentos da música sacra.
o preparo teológico dos músicos e compositores bíblicos. Os compositores bíblicos foram notáveis teólogos. Autor do Salmo 90 foi Moisés, o legislador dos Hebreus e o maior profeta do Antigo Testamento. Deuteronômio 34, versículo 10. Quanto a Davi, considerado profeta do Senhor, compôs a maioria dos salmos. Já Salomão, seu filho, celebrado pelo mesmo Deus como o mais sábio dos homens, além de compor os cantares e os provérbios e Eclesiastes, deixou os 2 belíssimos salmos. Então veja só o quanto é o preparo teológico dos músicos e compositores bíblicos. Eu conheço uma cantora que os louvores dela tudo é bíblico. Tem várias cantoras, mas eu conheço uma mais próxima, a Valéria. A Valéria, os louvores dela mais é bíblico. Os louvores dela, tem outras cantoras aí que são famosas, que os hinos são bíblicos, por dentro da palavra de Deus. Então estes louvores, estas músicas, falando desta forma, quando alguém se coloca na presença de Deus e que vai louvar ao Senhor, o céu se manifesta. Então observamos que os músicos, eles tinham seus preparos, e qual é a maneira daquele que louva a Deus, daquele que tem o chamado para louvar, para adorar o Senhor. O seu preparo é na palavra de Deus. Tem que ter a palavra, tem que ser bíblico. O louvor, a adoração tem que ter base bíblica. E nós vemos hoje aí muitas músicas, canções que não têm letra bíblica, mas é o que está sendo mais cantado nas igrejas. É o que está sendo mais cantado na igreja. Nós vemos tantas canções que estão sendo entoadas dentro das igrejas, que não enaltece o nome de Deus, não engrandece o nome de Deus, mas é para a própria pessoa. A pessoa que está entoando aquela música, cantando, adorando, a sua adoração não está chegando diante de Deus. Mas por quê, pastor? Porque não tem respaldo bíblico. E nós observamos na palavra do Senhor, no Salmo 23, 73, Asaf louva ao Senhor tratando de um dificilismo, problema existencial. Por quê? Sofre o justo. Jeremias, por seu turno, inspirado pelo Espírito Santo, cantou as tristezas e desditas da cidade santa. E os poemas de Isaías e de Abacuque. O primeiro cantou os sofrimentos do Messias, retratando-lhe o ministério com vivas cores, como não chorar, ante ao capítulo 53 de seu livro. Já o segundo mostra a alegria que deve acompanhar o servo de Deus nas adversidades e tribulações. O adorador, ou o músico, aqueles que louvam a Deus, adoram a Deus, porque há várias melodias. Tem a melodia que é triste, né? Os músicos, quem é músico sabe. E tem aquela que é alegre. Tem várias músicas ou canções que, com as suas melodias de tristeza, outras de alegria, mas nós observamos que quem louva ou quem adora, quando vai se apresentar ou diante de Deus, a sua adoração
engrandecendo, enaltecendo o nome do Senhor. Qualificações de um músico verdadeiramente cristão. De um músico sacro, exige-se não somente a arte, mas principalmente a correção doutrinária. O que é isso? Ele tem que, não somente a arte, ou seja, a arte da música, cantar bem, tocar bem, porque quando se fala de músico, está incluindo tudo isso, mas ele tem que ter uma vida doutrinada pela palavra de Deus. O que é isso? Doutrinada, a sua vida é regida, é corrigida, é direcionada pela palavra de Deus. O que a pessoa pode cantar muito bem, lindo, maravilhoso, adorar de forma que as pessoas se encantam, mas se não tiver respaldo nas doutrinas bíblicas, a sua adoração não chega diante de Deus. Nós estamos falando de um louvor que chega ao trono da graça. Este louvor, para chegar ao trono da graça, ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus, com as qualificações que exige, ou que um verdadeiro músico cristão deve ter: respaldo na palavra de Deus, sua vida consagrada a Deus, seu propósito de, como adorador, como músico, se consagrar, dizer: Deus, quando o Senhor me der a oportunidade para na congregação, na tua casa, te louvar, que quando eu estiver louvando, a tua presença se manifeste, a tua glória se manifeste. Então este é o louvor que agrada a Deus, porque o músico está se preparando para aquilo, na sua vida espiritual. Vocês sabiam que tem muitas pessoas adorando a Deus, ou subindo no altar para cantar, fazer as suas adorações, mas não tem sequer um momento a sós com Deus, não tem sequer um momento de consagração, de humilhação, de aquebrantamento e meditação na palavra de Deus, para poder chegar no altar e louvar ao Senhor. A vida dele é o que o próprio Deus diz lá: me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Há muitos que estão por aí no altar, ou até mesmo trazendo multidões para ouvir o cantor fulano de tal, mas o coração está distante de Deus, está louvando somente com os lábios, as pessoas até mesmo admiram, e Deus está olhando. Se as pessoas estão admiradas com a sua voz que eu lhe dei, estão admiradas com as letras, as melodias que eu lhe dei, mas você não está me dando o melhor, o seu coração, o tempo para comigo, a consagração e a meditação na minha palavra. Então, o verdadeiro músico cristão, ele tem que ter momentos com Deus e estar respaldado e ter uma vida na correção doutrinária. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então é preciso isto para o louvor. Pastor, mas louvar a Deus, você sabia que o louvor, irmãos, a adoração, o canto, a gente tem que dizer aquele, tem um ditado aí que quem canta, mas o crente, irmãos, o verdadeiro crente, o verdadeiro adorador, ele passa por provas, por lutas, mas qual é o foco desse adorador? O que ele tem para oferecer ao seu louvor, a sua canção e a sua convicção de que o seu louvor vai chegar diante de Deus.
que a sua adoração vai chegar diante do trono da graça. Queridos, Deus é santo, o levita tem que ser santo, o cantor tem que ser santo, a adoração também tem que sair da boca de quem está louvando, aleluia, tem que ser algo realmente voltado para Deus. Nós olhamos na Bíblia, Isaías 6, vocês sabem que até os anjos, os serafins, eles louvam a Deus, eles adoram a Deus, porque louvar a Deus é adorar a Deus. E o que é adorar, irmãos? É se prostrar diante, reconhecer a soberania, a grandeza do Deus único e verdadeiro. Quando Isaías tem aquela visão, ele vê Deus sentado no seu trono. Deus está sentado no seu trono, vendo que as coisas não estavam difíceis, ou não estava fácil para Isaías, porque o próprio Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Mas aí ele viu os serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 eles voavam, e eles entoavam um cântico. Qual era este cântico? É santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja só a adoração desses seres. E o que Isaías agora está vendo é que é algo sobrenatural, a ponto dele se colocar à disposição também de Deus para o servir, para fazer a sua vontade. Então o adorador, ele tem que ter a convicção de que a sua adoração chegará diante de Deus. Aleluia. A Igreja de Cristo, desde o seu nascedouro, compreendeu perfeitamente a função da música em sua liturgia. O exemplo do próprio Cristo, na noite da sua paixão, o Senhor Jesus cantou um hino, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis e lutuosos é possível entoar louvores a Deus. Jesus deixou o maior exemplo para os cantores, para o adorador, para aquele que louva a Deus, para aquele que agrada ao Senhor através da sua adoração. Jesus estava já sentindo, que a sua hora estava chegando. Quando ele está reunido ali com os discípulos na última ceia, a Bíblia diz que ele entoou o hino de louvor a Deus, o hino de louvor ao Senhor. Mesmo na luta, mesmo na prova, o louvor, aleluia, daqueles que adoram a Deus chega diante de Deus. Porque muitas vezes queremos cantar na igreja ou para Deus, que não é quando estamos bem, né? Tem tempo que você diz, irmão, você vai cantar hoje, ó, lá no Brasil a garganta está ruim, garganta, irmão, aí coloca a desculpa na garganta, né? O que nós temos que entender é que Deus nos chamou para servir, para sermos seus adoradores e engrandecer o seu nome, né? O exemplo de Cristo para nós é algo extraordinário. Então saiba de uma coisa, que temos lutas,
temos provações, temos dificuldades, mas nós não podemos deixar de entoar o nosso louvor a Deus, a nossa adoração a Deus. Por quê? Porque a nossa adoração chega diante do Senhor. E quando eu louvo, louva, você adora com convicção, sabendo que você não está louvando para qualquer pessoa, está adorando a Deus, está engrandecendo o nome do Senhor. Aí Deus olha para você, mesmo na prova, mas vê você cantando. Por quê? Aí Deus olha e diz: meu filho, minha filha, está na prova, mas ainda está me adorando. Tem um hino da harpa que diz: em vez de murmurar, eles cantam louvor a Deus, né? Como é que diz lá o hino? Vocês sabem esse hino? Tem na harpa. A nossa harpa cristã. Não sei se é 222, uma coisa assim. No mundo murmura assim tanto. Então, não podemos murmurar. 302? Não podemos murmurar, mas sim o crente, o adorador, aquele que louva a Deus, no momento das provas, da dificuldade, tira um momento para adorar a Deus, para glorificar o Senhor, para se lançar aos pés do Senhor. Os salmistas, né? Os escritores, aqueles que fizeram parte dos salmos, você sabe qual era a prova que ele estava passando? Asaf mesmo, ele estava indagando a Deus, porque o ímpio prospera, está sendo abençoado, e a gente aqui, o Senhor que está na tua casa te adorando, passando a prova. Mesmo na prova, o crente, o adorador, aquele que entende que o seu louvor, a sua adoração chega diante do trono de Deus, ele não pode deixar de louvar, de adorar, de engrandecer, de exaltar o nome do Senhor. Está apertado, está doendo, mas ele diz: não, eu vou tirar momento para louvar, eu vou tirar momento para agradecer a Deus, eu vou tirar momento para exaltar o nome do Senhor. Observamos que Paulo, a doutrina litúrgica de Paulo, algumas vezes confundimos liturgia com formalismo. Entre ambos, contudo, há abismais diferenças. Liturgia é o culto público que prestamos a Deus. Formalismo, o culto que, embora belo, é destituído do seu real valor. Voltemos ao Novo Testamento. Sua liturgia era muito singela, entretanto carregada de significado. Quando nos reunimos, um tem salmo, outro apresenta cânticos espirituais, e ainda outro a doutrina cristã e os dons espirituais, e este manifesta-se em línguas estranhas, aquele que se interpreta, este traz a revelação, aquele a palavra da ciência, este a cura divina, aquele as maravilhas, e és uma reunião verdadeiramente pentecostal. Então, na igreja, na reunião dos cristãos, da igreja, do povo de Deus, todos têm que se apresentar a Deus, e sabendo qual é a sua função naquela reunião, o que ele vai fazer? Adorar a Deus. Então, uns vai trazer um salmo, vai trazer uma palavra, vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me use segundo a tua vontade. Através da vida dele, Deus vai usar para curar alguém, Deus vai usar para interpretar as línguas estranhas de alguém, e assim está disponível para fazer a vontade de Deus. Então isto é importante, é importante no meio do povo de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, à semelhança do Senhor Jesus,
utilizava também em suas devoções a música sacra, quando encerrado em Filipe, de tal forma cantou juntamente com Silas, que o seu louvor a Deus veio a abalar os alicerces da prisão, Veja só, louvor que agrada a Deus, louvor que chega diante do trono de Deus. Paulo e Silas havia pregado o evangelho, libertado uma jovem de espírito maligno e fez o bem, porque ele sabia que Deus deu a ordem para ele repreender o espírito mau da vida da moça, mas agora as pessoas, as autoridades ali, pegam a ele, batem nele e depois lança no cárcere. Paulo não estava lá no cárcere de boa, não. Ele estava lá todo quebrado, todo cortado, todo chicoteado, ele e Silas, e ainda amarrado no tronco. Mas veja só a ideia de Paulo como adorador, como servo de Deus, que tinha o seu culto devocional, a sua adoração certa para Deus, não importava a situação em que estivesse, ele tinha que adorar, ele tinha que louvar, e o louvor agrada, o louvor chega diante do trono de Deus. E Paulo, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor, ou cantavam e oravam. Eles estavam o quê? Louvando a Deus. Agora imagine, irmãos, que prova, que luta, que dificuldade eles enfrentaram ali, apanharam por causa do evangelho, sofrendo por causa do evangelho, mas mesmo assim, eles disseram: nós vamos louvar a Deus. Silas, vamos louvar, vamos orar, vamos falar com ele. E quando eles começam a louvar a Deus, é o louvor que chega diante do trono de Deus, os alicerces da prisão, do cárcere, se abalou, a ponto das portas dos cárceres se abrirem, e o carcereiro vê que está tudo ali, os presos, as portas estão abertas devido ao tremor que deu ali, um terremoto, a glória de Deus visitando, através do louvor, da adoração de Paulo e Silas, se manifestou no cárcere. E agora aquele homem, querendo tirar sua vida, Paulo dizia: não faça nada contigo, porque estamos todos nós aqui. Veja só, o louvor que chega diante do trono da graça. Vem socorro, vem salvação, vem libertação, vem cura, vem refrigério, porque é do trono que vem. Nós precisamos agradar a Deus com a nossa canção, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Mas, pastor, e como é que eu sei qual é a canção que vai agradar a Deus? O louvor é aquele que sai da tua alma, que você canta, adora a Deus de coração. Deus é para ti, tu és digno de honra, de glória, de louvor nos céus e na terra. É urgente, voltamos à música sacra. Deus merece, reivindica uma música de excelência. Então nós precisamos voltar. Eu vejo os nossos hinos da harpa cristã. É um hino que nunca envelhece. Quanto mais nós louvamos a Deus com eles, parece que mais novos eles ficam. Porque desde criança
eu ouço cantar Rude Cruz se erigiu, no jardim Jesus Cristo clamava. Bem-aventurados que confiam no Senhor. Quantas vezes eu, trancado dentro de um quarto, começava a cantar a louvar a Deus com essa canção, bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão, sozinho, com a minha harpa, aquela glória descia naquele lugar, a presença de Deus, a glória de Deus. Então nós precisamos, irmãos, atrair a Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração, aleluia, porque este é o louvor que chega diante do trono da graça, o louvor que vem do coração. E não importa as circunstâncias que você está enfrentando, as provas, as lutas, não importa. Agora coloque diante de Deus a sua adoração, o seu louvor. Diga: Deus, a prova está grande, mas recebe o meu louvor, recebe a minha adoração. Eu coloco diante do Senhor. Aí você vai ver Deus resolvendo os seus problemas, Deus lhe abençoando, aleluia, o fardo que estava pesado se tornar leve, porque aonde chega a presença de Deus, irmãos, as coisas acontecem. E eu sei que Deus tem para o seu povo, nestas últimas horas, um novo cântico, aleluia. Deus colocou em meus lábios, colocou em seus lábios, Deus colocou nos lábios da igreja um novo cântico, e este cântico é cristocêntrico, este cântico enaltece, engrandece o Cristo vivo, aquele que é Rei, é Senhor e reina para todo sempre. Então o nosso louvor é que agrada ao Senhor, quando nós enaltecemos o seu nome, e ele se manifesta com cura, com os dons espirituais, agraciando o seu povo, renovando, batizando, curando, salvando, libertando, através do louvor da igreja que está reunida, adorando em espírito e em verdade, aleluia. Que nós possamos a cada dia se colocar diante de Deus e engrandecer e exaltar o seu nome, pois Deus merece o meu louvor. Agora, eu necessito louvar a Deus, você também necessita, porque a nossa alma, ela quer colocar diante de Deus o louvor, ou seja, a nossa alma nos convida a buscar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a oferecer a Deus o nosso melhor louvor. Glória a Deus. O salmista, ele conversava com a alma, né? Ó minha alma, por que estás abatida? Quando ela estava triste, né? Vamos louvar. O salmista, ele também: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor tem louvor, na casa do Senhor tem adoração, na casa do Senhor tem a presença, na casa do Senhor tem a palavra, na casa do Senhor tem os levitas, que Deus separou para louvar, para adorar, para engrandecer o seu nome. Então você é levita, você foi chamado para louvar a Deus. Que o nosso louvor venha agradar ao Senhor, que a nossa canção venha agradar ao Senhor. Então ofereça seu louvor. Quando Paulo, ele escreve a carta aos Romanos: rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então é o momento de nós cultuar a Deus, de sacrificar a Deus e entender
que Deus, Ele está no culto, Ele está no lugar onde o seu povo está reunido, louvando, adorando. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que nos chamou para servir, para adorar e para engrandecer o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Queridos, glória a Deus. É urgente, voltamos a música sacra, procurar os melhores, ou seja, procurar hinos ou música sacra que engrandece a Deus, né? Eu já ouvi uns louvores, ou seja, as músicas que estão cantando na igreja, das igrejas no Brasil e no mundo, eu falei agora há pouco, que não engrandece a Deus, né? Que não engrandece a Deus. Tem uma música aí que o Helder gostava de cantar, eu disse, meu filho, que é o Joquebed, né? Uma música que o compositor usou o nome daquela de Joquebed, mas não, aquilo ali não está enaltecendo a Deus. E que nós, quando vier oferecer o nosso louvor a Deus, ore ao Senhor, diga, Deus, eu quero louvar o Senhor com esta canção, na tua casa, ou até mesmo na sua casa mesmo, onde você medite na letra, se realmente tem respaldo bíblico, tem apoio bíblico, e que se está de acordo com as doutrinas cristãs, para você oferecer a Deus. Deus, Ele realmente quer que o seu povo ofereça a Ele o melhor louvor, a melhor adoração, e é com sabedoria. E quem é que nos orienta? É o Senhor Espírito Santo, aquele que está conosco para nos abençoar, para nos ajudar, para nos dar graça em tudo, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantas horas mesmo aqui? Falta 8 minutos para as 9. Vamos nos colocar de pé, irmãos. O louvor que chega diante do trono da graça. Então, são estes louvores. Deus, Ele sempre escolheu pessoas, e a igreja foi elegida por Deus, sacerdócio real, povo santo, de boas obras, e nós precisamos continuar adorando a Deus nesta terra, e um dia estaremos com o Senhor para todo sempre, adorando em espírito e em verdade. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor para todo o sempre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do